Tomar um cafezinho? Olá, Bruno Carvalho. Esse vídeo, Bruno, eu queria deixar ele mais assim pra... como que eu falo? Mais voltado para a dúvida na questão de cultivo, que o pessoal tivesse nesse sentido. Aí já seria mais um estudo na parte de história do bonsai. Mas enquanto ninguém fala mais nada, o que acontece, né? Isso eu vou falar ao meu entender, que eu vejo hoje, que o bonsai, ele antigamente ele tinha uma maneira de se fazer, né? Hoje em dia a gente vê como é que eu explico? Uma coisa mais artística do bonsai surgindo, né? Eu acredito que isso assim sai até um pouco assim da filosofia, que tira um pouco assim a visão do bonsai, a parte filosófica do bonsai, esse bonsai mais artístico, e volta mais para a questão do artista e da arte feita. Eu não vou saber explicar muito assim o que é o bonsai contemporâneo. Para ser sincero, eu não sei nem te dizer se contemporâneo é o antigo ou é o novo, mas eu acredito que existe essa parte aí dessa divisão do bonsai, né? Que o bonsai ele mudou muito desde quando ele surgiu, né? Que eu gosto mais da parte filosófica do bonsai, até pela minha história de vida, mas essa que hoje tá havendo aí essa divisão, onde o foco do bonsai está partindo-se mais pro artista do que para filosofia em si. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, galera. Quando eu tive a ideia do vídeo, foi para a questão dos iniciantes aí, que posta bastante foto, tô no caminho certo, esse tipo de coisa. Para tentar sanar aí algumas dúvidas. Vamos dizer assim que é um vídeo teste. Eu sei que o horário é meio apertado para muita gente que está trabalhando nessa hora. Eu tô de férias, né? Mas vamos tentar para ver se rola alguma coisa aí. Van Dias, Ricardo Augusto. Dúvidas? 7 pessoas online, sem dúvidas. Rodrigo Tavares, estou começando agora. Isso é uma coisa bacana demais, porque muita gente, eu me lembro muito bem de quando eu falava, eu estou começando agora. Eu falava muito essa coisa que eu vejo também o pessoal escrever, estou no caminho certo, esse tipo de coisa. O que eu preciso saber? A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, que eu acho mais importante quando a gente vai começar a fazer o bonsai,
é o cultivo. E nesse cultivo, o que a gente vê? O substrato, para mim, é uma das coisas mais importantes no cultivo do bonsai. A gente vê muito foto de plantas, às vezes, plantadas em terra pura, em substratos muito compactados. O substrato, ele vai fazer o quê? Ele vai dar condição para essa planta se desenvolver bem, para ela criar uma boa massa de raízes, né? Para ela ter uma boa estrutura de raízes. E com essa boa estrutura de raízes, eu vou poder ter essa planta saudável sempre para mim estar trabalhando com ela. Porque o que acontece? Nós vemos aqui essa pequena caliandra, né? Olha o tamanhozinho desse vaso, né? Que essa caliandra tá. Então, um substrato adequado vai favorecer essa massa de raízes para essa planta poder estar num vaso bacana. Ah, Diogo, mas a minha planta ela não está em um vaso de bonsai, ela está numa bacia. Mas eu sempre costumo falar para as pessoas que eu dou curso escreverem lá, eu faço um ditado, falo para elas escreverem. Se eu quiser ser feliz na arte do bonsai, eu vou procurar um substrato adequado para cultivar as minhas plantas. Então, quer ser feliz na arte do bonsai? Tenta encontrar um substrato adequado. O meu substrato que eu uso hoje, que eu nunca tive problemas, que é um substrato que as minhas plantas se dão bem, eu chamo de substrato padrão, é 50% caqueira ou pedrisco, né? Ou um ou outro, eu uso o que está mais viável de eu encontrar, e 50% é terra para vasos e floreiras, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a terra que eu uso. Aqui eu não estou fazendo propaganda da marca. Eu só quero dizer que essa parte orgânica que eu uso nas minhas plantas, eu sempre procuro ver no composto de que é feito, né? Desde que tenha casca de pinos e turfas, e você apertar esse substrato na mão, né? Vou fazer aqui. Só um minutinho. Esse substrato que eu uso aqui, ó, a gente aperta ele na mão e a gente vê que ele não fica um barro, né? Ele se desfaz com facilidade. E a presença da casca de pinos nesse substrato vai favorecer aí para a presença dessa casca de pinos vai favorecer para a vida da microfauna, né? Que é importante a gente ter uma microfauna no substrato. Vamos devagar aí, galera. Ainda lá no Rodrigo Tavares, o que eu preciso saber para começar. Então, para começar, Rodrigo, é isso aí. A gente viu aí a gente procurar um substrato ideal. E depois a parte de cultivo vai entrar aí a parte de estilização, a parte artística, né? Mas primeiro vamos ficar aí nessa parte de cultivo. Bonsai sobre pedra é melhor pedra artificial ou pedra natural? Eu gosto das pedras naturais, que eu acredito que fica mais natural, né? Mas existem pedras aí artificiais bacanas que o pessoal faz aí que fica legal também. Tem uma Duranta Rapens que está compactada e está com folhas escuras. Posso fazer a intervenção das raízes agora no inverno? Edu Rodrigues, essa questão das folhas escuras da Duranta, isso aí é um mal da Duranta mesmo. As folhas delas, quando escurece, não quer dizer que a planta
tá morrendo, alguma coisa assim. Ela tem essa coisa de ficar escurecendo as folhas mesmo. É como se fosse um... Como que eu explico? É um sinal que algo não vai bem, mas é como se fosse uma coisa de defesa das folhas delas mesmo. Eu hoje aqui no meu viveiro, eu não tenho esse problema mais com as durantas escurecendo as folhas. Porque elas estão sempre com substrato bom, estão sempre com a adubação em dia. E a limpeza periódica também dessas folhas, quando está começando a escurecer, você vai sempre renovando essas folhas. Lembrando que se a duranta ela estiver em fase de treinamento, você estiver desenvolvendo ainda os galhos dessa duranta, você não tem que se preocupar com essas folhas escuras agora. Você vai preocupar em manter ela com as folhas amarelinhas, mais sadias, somente quando ela já estiver aí no seu estágio final, aí já envasada, aí você vai estar sempre aí limpando essas folhas escuras. Mas as folhas escuras na duranta não é sinal de que você está perdendo a planta. Isso é uma coisa dela mesmo, muito difícil aí de controlar. Mas quando você coloca ela num vasinho de bonsai que o trabalho já está terminado, você consegue aí manter essa limpeza dessas folhas escuras aí, porque fica feio, né? Marco Antônio aí, pragas na duranta. Como eu disse, algumas pessoas me queixam muito dessa mosca branca na duranta, né? Só um minutinho que eu vou pegar minha duranta ali, para vocês verem. Só um minuto. Você está dando para ver aí? Vocês podem ver que a folhagem dela tá muito sadia, amarelinha, bonitinho. Só que o que acontece com essa planta aqui? Ela sempre passa por limpezas, né? A duranta tem muita explosão de brotos para tudo quanto é lado e a duranta, quando ela está no estágio final, quando ela se tornou um bonsai e está passando somente por refinamento, a gente está sempre limpando as folhinhas de dentro, deixando as bifurcações bacanas. E nessas limpezas a gente vai tirando as folhas escuras. Porque se essa aqui eu deixar ela crescer livre e descabelada, uma hora ou outra as folhas vão escurecer também. E porque essa limpeza também ajuda a distribuir a energia da planta. E a gente mantendo sempre essa poda periódica da duranta pronta, você não vai ter esse problema de folhas escuras. A questão da mosca branca é inseticida. Eu uso o Dime, inseticida Dime. Deixa eu ver aqui. Onde está você? Questão de praga, precisando de inseticida, eu uso esse inseticida aqui, ó, inseticida Dime. Uma tampinha para 1 litro d'água, ou meia tampinha. Deixa eu ver aqui a posologia. 5 ml em 1 litro de água. Com isso aqui você consegue controlar a mosca branca e os pulgões na duranta. Edu Rodrigues, sobre a escuridão das folhas do pingo de ouro, já falei aqui. O que você faz com o substrato que tira do vaso quando transplanta o bonsai? Descarta ou consegue aproveitar? Bruno Carvalho. Todo o substrato que eu retiro dos vasos, Bruno, eu aproveito. Eu reaproveito. Houve um tempo em que depois que todo o substrato que eu transplantava, os bonsais, eu coava
tirava a terra desse substrato e ficava com a caqueira de novo para mim, para reaproveitar somente a caqueira. Mas hoje em dia eu pego todo esse substrato de transplante, vou encostando tudo, colocando em caixas, né? E este substrato eu utilizo nas minhas plantas de treinamento, porque ali já vai estar uma terra já drenante, né? Com caqueira. Às vezes eu só incorporo um pouco ali de torta de mamona, um pouquinho de esterco de gado curtido. E é assim que eu reutilizo meu substrato. Pode reaproveitar assim para as plantas em treinamento. Onde eu moro não tem casa de floricultura, tem algumas misturas que posso fazer para ter um substrato bom. Rodrigo Tavares, a respeito do substrato. Se tiver muito difícil de encontrar um bom substrato, muita gente utiliza essas terras normais que encontram aí para flores, né? Mas sim, em todos os casos, que é uma coisa rara de não conseguir um substrato para vasos, né? Para estar compondo junto com a caqueira ou o pedrisco. Algumas pessoas usam brita também. Se não estiver usando, fazer o que? Vamos utilizar terra, né? Se não tiver outro jeito. O importante é a gente dar certo, porque o que acontece, pessoal, no bonsai? Não existe uma receita é assim que faz o substrato, ou é assim que faz o bonsai. É muito importante tudo aquilo que você está fazendo dar certo para você. O que acontece? Talvez uma receita do substrato que para mim fique muito inviável para você aí. Ou pode ser que não dê certo também. Algumas pessoas utilizam apenas caqueira e casca de pinos. Eu não dei certo com caqueira e casca de pinos. Por quê? Eu saio cedo para trabalhar e retorno só à tarde. Rego as minhas plantas de manhã e vou regá-las provavelmente só à tarde. Então só caqueira e casca de pinos, até na hora do almoço, acabou. Está seca a terra. E as plantas ficam da hora do almoço até à tarde com substrato seco vão morrer. Então algumas pessoas podem fazer teste com terra, por que não? O importante é dar certo. Eu tenho 10 anos que eu pratico a arte do bonsai e eu cheguei nesse meu padrão de substrato, que é a caqueira e a terra para vasos e floreiras. Deu certo para as minhas plantas, substrato 50% terra vermelha, preparada, mais 30% de areia média, mais 10% de pedrisco, mais 10% de humus de minhoca. O que acha? Se está dando certo para você, ô Ricardo Augusto, beleza. O importante é dar certo. Se a planta está sadia, se nos transplantes você está constatando que ela está com uma boa massa radicular, porque o substrato não é só a planta crescer e ficar bonita. Não vai adiantar você estar com uma planta bonita no vaso de treinamento, mas quando você for tirar ela de lá para fazer um transplante, ela está com aquele bração de raiz lá embaixo e poucas raizinhas lá. Então o substrato ele tem que favorecer a criação de massa de raiz, principalmente na base do tronco. Assim como a planta está sadia em cima, ela tem também que estar com essa saúde nas raízes. E o substrato, um substrato bom, proporciona isso. Vamos ver aí, Fábio Andovalho está na área. Obrigado, Diogo. Não sei se é em relação ao substrato, mas como adquiri ela há pouco tempo, veio no substrato barroso. Quando compramos mudas que vêm em substratos barrosos, né? Principalmente mudas de saquinho, a gente às vezes compra buchinho, compra alguma planta em algum viveiro, ela vem naquele saquinho, algumas vêm praticamente como uma pedra, né? Ali naquele substrato. Se essa planta que vem no saquinho ou na vasilha que eu comprei vem em um saquinho pequeno, é menos mal. Eu costumo fazer o seguinte com essas plantas de viveiro. Só um minuto. Deixa eu
Vamos fazer de conta que esse aqui é o saquinho da minha planta. Eu vou desenrolar essa planta do saquinho, vou verificar naquele barro ali como que tá as raízes mais ou menos. Eu pego a faca e chafe na metade do saquinho, corto aquela outra parte para baixo e pego essa planta e vou colocar num substrato bacana. Diogo, mas não vai matar a planta? Olha, eu sou do seguinte, principalmente se for uma muda jovem, nem todas as plantas vão dar certo, mas eu tenho plantas bacanas aqui que foram feitas a partir disto. Depois que você pegou essa planta, mesmo com essa placa de barro, colocou no substrato bacana, um ano ali depois ela já vai estar se estabelecendo naquele recipiente, vai estar criando aí raízes novas para estar comendo aquele substrato bom. Aí aquele barro vai saindo aos poucos no decorrer dos transplantes. Qual a melhor época para fazer desfolha da jabuticaba? A questão da desfolha depende o porquê, Paulo Henrique, você vai querer fazer essa desfolha. Marco Antônio, Fabiano, boa tarde Diogo, parabéns, valeu Fabiano. Agora como compactou muito, preciso fazer já um transplante. Já estou preparando tudo para fazer. Se posso fazer agora no inverno, vou utilizar 50% terra vegetal, 25% caqueira e 25% pedrisco. Se está correto. Já falei um pouco sobre o substrato acima. Essa questão de fazer transplantes. Quando eu comecei, galera, eu fazia transplante na hora que me dava na telha. Me deu na telha, eu fazia transplante. E eu percebi o seguinte: não há nada como fazer um transplante na época correta. O transplante também vai depender do que você for fazer. Por exemplo, existe transplante de uma planta em treinamento, numa bacia, para um vaso em treinamento, um vaso de treinamento. Existe um transplante de um bonsai, onde você vai só tirar ele, cortar as raízes e voltar para o mesmo vaso. Existe o Yamadori. A época ideal para se fazer o transplante na minha região é comecinho de setembro, final de agosto. Isso vamos poder se dizer assim, é geral. Um transplante sem riscos seria essa época, final de setembro, começo de agosto. E outra coisa também interessante, que às vezes a gente está com a nossa planta novinha, e às vezes ela está ali parecendo uma arvorinha, eu quero transplantar minha planta, ela já está um bonsaizinho bonitinho, e eu vou passar ela para um vaso de bonsai. Pois é, isso aí custa um pouquinho sarar, né? Eu vou falar sarar porque eu também já fui muito assim. Mas não há nada como você esperar e deixar essa planta desenvolver, né? Para esse transplante ser feliz. Essa época que a gente está para as nossas plantas tropicais, para mim é uma das piores épocas para transplantar. As plantas estão quase todas em dormência. Se você transplantar agora, você não vai ver resultado. Pode ser que a planta não morra, mas ela vai ficar debilitada. Pode ser que ela não responda, né? A planta só vai responder na saída do inverno mesmo, se eu for mexer com transplante nessa época. E isso é uma coisa, pessoal, que a gente tem que aprender. Se educar, principalmente quando a gente está começando. Não custa fazer o transplante na época certa, não precisa pressa, né? Por que eu vou ter pressa de pegar e fazer esse transplante, né? Se for um caso que a pessoa tem lá 100 plantas, 200 plantas, e essas plantas precisam ser transplantadas e não vai dar tempo de fazer na época certa, tudo bem, mas se você tem aí 10 plantas, 5 plantas, não tem um porquê você não esperar aí um começo de primavera para fazer o transplante.
Outra coisa importante a respeito do transplante que a gente adquire com o tempo, a gente vê também na prática, as épocas que as plantas respondem bem ao transplante. Igual final do verão é uma boa época para fazer transplante, início de outono, principalmente para plantas que florescem ou dão frutos na primavera. O final do outono, o final do verão, o início de outono é uma boa época, né, que a planta ali tem um up na brotação, e o início da primavera. Mas vamos passar mais para baixo. Peguei um toco que era um nebário de uma árvore grande, acho que é um ligustro. Podaram as raízes que estavam estragando a calçada. Peguei o toco com algumas raízes e coloquei na areia, mas até hoje nada. Até hoje nada de brotação. Já reguei com Benerva, o toco está verde. Tem ideia de quanto tempo para brotar? Quem fez a pergunta foi o Fabiano Henrique. Então, Fabiano, espera aí até a entrada da primavera, né? Se chegar na primavera e ele não apontou nenhum brotinho ainda, provavelmente vai ser uma perca de tempo você ficar com esse toco. Existem algumas plantas, igual jabuticaba, a goiabeira, que às vezes pode demorar até um ano para soltar broto. Mas para ter uma espera assim, só se for um material imperdível mesmo aí. E o importante é você não ficar perdendo tempo com um material que vai deixar dúvidas, né? Tem um cotonoaster de uma amiga que as folhas estão ficando marrom. Achei uns pulgões, a mesma não desenvolve. Me dê sugestões. Eu não tenho muita experiência com cotonoaster, mas a respeito dos pulgões, como eu já disse, o inseticida que a gente usa em qualquer casa agropecuária ou floricultura, inseticida Dini, uma tampinha em 1 litro de água e borrifar. A questão da planta não se desenvolver, essa época que a gente está agora é uma época em que as plantas não se desenvolvem menos. Tem um colega aí que fala que essa época as plantas dormem, e algumas dormem com o olho aberto e o outro fechado. As que se desenvolvem muito lentamente. Mas se ela não está se desenvolvendo na época que é para ela desenvolver, que seria a primavera, essas coisas, então ele precisava ver a questão do substrato, se não está muito encharcado, porque se o substrato não for legal, galera, a planta não vai se desenvolver mesmo. O substrato precisa favorecer essa planta ter raízes, né? Para ela poder crescer. Se a copa vai bem, as raízes também estão indo bem. Para quem ainda está assistindo aí, se eu não conseguir esclarecer alguma dúvida, Diogo tem uma jabuticaba, estão caindo bastante as folhas, não sei se ela é caducifólia, é normal dela? Edu, se ela estiver já estabelecida no vaso que ela tiver plantada e não houve nenhum tipo de adubação irregular, é normal ela perder as folhas sim. Nessa época do ano, os meus pitecos perdem as folhas, as jabuticabas, as minhas pitangas sempre perdem aí várias folhas. As pitangueiras minhas costumam perder todas. Quando vai chegando em meados de agosto, as folhas caem quase todas. Fiquei preocupado quanto às raízes das minhas plantas. Farei os transplantes só daqui 1 ano e meio. Por qual motivo você ficou preocupado, Ricardo Augusto, com as raízes das suas plantas? Ah, sim. Beleza. Vou pegar uma plantinha aqui, peraí.
parada aí, galera, se eu não conseguir esclarecer alguma coisa aí pra quem já perguntou, mas as plantas, Ricardo, elas estão aí estabelecidas já nesses vasos ou não? Como é que tá a saúde? Elas estão se desenvolvendo? Não vi sua pergunta aqui pra cima. Se elas estão se desenvolvendo bem, beleza. Se você for mudar o substrato, espera aí o que você está falando aí. Outra questão também que eu quero levantar, só um minutinho, Bruno, que eu vou ler sua pergunta. Outra questão também que eu quero levantar é a respeito do recipiente que as plantas se encontram plantadas, né? Para mim começar o meu bonsai, se eu começo ele, se eu tenho uma muda pequena, muitas pessoas falam, planta numa bacia, planta num vaso grande, ou põe alguma coisa para crescer. A gente não vai pegar uma muda pequena e vai plantar em uma bacia enorme, mesmo que seja com um bom substrato drenante. Essa planta ela não vai bem nessa bacia enorme. Por quê? A bacia ela vai reter muita umidade ali. A umidade não vai conseguir se evaporar da mesma maneira que no chão e a planta não vai conseguir absorver a umidade que vai estar acumulada na bacia. Então, se eu quero fazer um bonsai de uma muda pequena, eu vou começar em um vaso pequeno, né, um pouco maior que as raízes dela. À medida que a planta tomar conta daquele vaso, igual esse piteco aqui, ó. Ele começou em um vasinho pequeno. Ele foi começado a partir de semente, igual esse aqui, é uma sementinha de piteco que nasceu aqui. Ele deve ter em torno de 3 anos, esse piteco aqui, a partir de semente. Então comecei no meu vasinho petitinho. Essa planta, ela vai tomar conta, as raízes aqui deste vasinho. Quando eu ver que ela está estabelecida dentro deste vasinho, eu preciso desenvolver essa planta mais. Então eu vou colocar ela num vasinho um pouco maior. Se reestabeleceu naquele vaso, vou colocar em um vaso um pouco maior. Assim a planta vai ganhando maturidade. E quando essa planta vai ganhando maturidade, a gente vai aí passando ela para esses vasos maiores. Esse piteco aqui, ele é uma planta que já tomou conta totalmente as raízes dele deste vaso aqui. Então, se for uma planta em que eu quero desenvolver mais, ganhar mais calibre de tronco, ele vai para um vaso maior. Né? Como não há poda de raízes nesse tipo de transplante, eu posso muito bem, talvez, pegar do jeito que ele está aqui e colocar em um vaso maior. Isso pode ser feito em qualquer época, porque não vai haver poda de raiz. Algumas pessoas chamam isso de falso transplante. Mas se eu for podar as raízes, então eu vou ter que fazer isso na época certa. Essa questão do crescimento do vaso é muito importante, pessoal. Tem um Acer Palmatium com uns 2 metros. Quero fazer um monte de alporques dele. Qual a melhor época? A melhor época para mim aqui na minha região, para alporques, é final de agosto. Comecinho da primavera, e é onde as plantas começam o período vegetativo, né? Onde elas começam a crescer, ter novos brotos.
Diogo tem uma sakura que adquiriu ano passado e saber dizer se ela vem a florescer. Já está totalmente sem folhas. Sou do Rio de Janeiro. Então, Edu Rodrigues, eu não tenho experiência com sakura, mas na questão de florescer, isso aí, se a planta tiver na maturidade que ela precisa para florescer e ela tá com uma adubação bacana, com certeza ela vai florescer. Mas se não chegou na maturidade para essa planta florescer, aí paciência, continuar o cultivo. Ricardo Augusto, você utiliza Super Thrive? Eu utilizo Super Thrive apenas nos meus transplantes, quando eu tenho dinheiro para comprar. Aí eu utilizo nos meus transplantes. Em alguns e amadores também, que eu quero muito que a planta sobreviva. Muito recomendado se usar o Super Thrive nos amadores, que a gente não quer perder a planta. Já tirei plantas muito monstruosas do chão, deixando aí no Super Thrive a noite toda, que não houve perda dessa planta. No dia a dia, Ricardo, eu não utilizo o Super Thrive. Fala, Diogo, meu camarada. Ó, o Marcelo aí, o Marcelão marcando, batendo cartão. Pegando carona na pergunta do Edu. Se eu tenho uma planta muito grande, eu posso fazer vários opork no mesmo galho ou tronco? Ou um de cada vez? Ricardo, aí você me apertou sem pôr a mão, viu? Vários alporques no mesmo tronco, você diria assim, né? Nunca tive experiência e nunca pensei em fazer isso. Agora, em vários troncos, dá certo sim. No mesmo tronco, eu não sei te dizer. Deixa eu ver quantas horas. 2h40. Mais 5 minutos, galera. Vamos lá. Gostei aí dessa maneira aí de interagir, hein? Super bacana. O vídeo vai ficar gravado aí para quem quiser assistir depois. E também eu espero que as outras pessoas aí também vão fazer aí alguns vídeos também. Eu acredito que vai ajudar bastante a galera que está começando. Tenho um umbuzeiro no chão e está com 20 centímetros de altura. Qual o melhor adubo para ele? Anderson, melhor adubo eu não sei te dizer. Eu só utilizo... eu já tenho os meus adubos específicos que eu utilizo, que é o osmocote. Essa questão do adubo, Anderson, eu quero te convidar você assistir um vídeo meu no YouTube que chama Adubação, um tipo para cada caso. Lá eu dou uma explicada aí dos adubos que eu uso e a maneira que eu faço. Ricardo, queria saber o que você usa no dia a dia. Em qual sentido você fala, Ricardo, de usar no dia a dia? Os adubos que eu uso, adubo químico, eu gosto muito do osmocote, adubo orgânico, utilizo o Thai Gold, tem algumas misturas e algumas fermentações que eu faço também. E nas plantas em treinamento que eu trabalho, o meu trabalho hoje em dia, graças a Deus, é ensinar bonsai todos os dias, né? Eu trabalho no ambulatório de saúde mental e lá a gente tem uma oficina de bonsai como atividade terapeuta para os usuários. E lá nem sempre a gente tem dinheiro para poder comprar adubo, esse tipo de coisa. Então às vezes a gente costuma utilizar alguns adubos químicos lá, sulfato de amônia,
20-020, às vezes esterco de gado, que são coisas que estão ao nosso acesso. Mas se eu pudesse, né, eu ficaria aí com os adubos orgânicos, né? No caso eu gosto muito do Thai Gold, adubo filé e o osmocote como químico. Diogo, os adubos, Thai Gold Mix, osmocote, torta de mamona e farinha de ossos, posso intercalá-los? Eu acho que não haveria tanta necessidade de você usar aí todos esses tipos. No caso aí, vamos supor aí, osmocote, torta de mamona e farinha de ossos. Eu intercalaria, né? Vamos colocar o Thai Gold Mix e a torta de mamona como adubo orgânico, né? Você poderia intercalar aí 2 adubações orgânicas para uma adubação com farinha de ossos. Algumas pessoas fazem assim, intercalam 2 adubações orgânicas para uma de farinha de ossos, que a farinha de ossos contém cálcio, né? Ajuda muito aí na floração. E é isso aí. Gostei muito, pessoal, de estar aí esse momentinho aí. Eu tenho um compromisso agora, vou ter que desligar. Mas esse vídeo aí foi mais um teste aí para ver se ia dar certo aí a interação aí no grupo, no intuito de poder estar passando informação para quem quer começar. Agradeço aí todo mundo que participou. E provavelmente aí teremos mais vídeos aí com outras pessoas. Abraço para vocês aí. Obrigado.